Olá, signo de câncer, cancerianos, tudo bem? Vou fazer a leitura de abril de vocês, eu sei que é um pouco atrasado, né? Já se passarei uma semana, mas antes tarde do que nunca. Eu peço para você deixar o seu like, fazer sua inscrição, e sim, eu dei uma sumida, mas estou aqui novamente, certo? E é isso, vamos fazer a leitura de vocês para esse mês de abril, tá? Eu já embaralhei uma, vou embaralhar mais um pouco aqui e a gente começa, certo? Fazer a leitura. Não sei quem mais pode dar um pouquinho. Só ajeitar um pouquinho. Bom, vamos lá. Cortar e a gente vai ver o que as cartas querem dizer nesse mês de abril. Câncer. Carta do Imperador. Carta do Sol. Carta da Torre. Carta do Pajem de Espadas. Carta do Três de Espadas. Ok. Oito de Ouros. Cavaleiro e Pajem de Copas. Ou Cavaleiro e Ás de Copas. Cinco de Espadas. Faz sentido. Torre de Espadas. Pajem de Pau. Parece assim, coisas assim de caminhos travados, sabe? Quando você tenta fazer alguns tipos de coisa, mas nada acontece. Por exemplo, aqui vocês possam ter recebido mensagens, negociado com pessoas. A gente também pode estar falando de vocês simplesmente terem estar ao lado de pessoas assim, parece que qualquer coisa que vocês falem vira briga também. O ambiente não tá tão favorável. Me parece muito uma questão de delicadeza, assim. Parece que as coisas estão mais sensíveis ao redor de vocês. Vocês podem estar lidando com uma pessoa muito poderosa, uma pessoa que tem um poder de fala muito grande, mas também vocês possam estar desse jeito, se sentindo bem mais com poder de fala, entendendo que estão certos e estão corretos naquilo que falam. Exemplificando, vocês têm filhos e aí vocês sabem o que é o melhor para vocês. Só que para eles, porque vocês sabem que isso daí é o interessante. Só que parece que algo impede vocês de cuidar dos filhos, dar palpites. Parece que algo impede vocês de não prosseguir muito bem com isso. Certo? Só um minutinho aqui. Eu tinha colocado o microfone na entrada errada. Acho que vai mudar um pouquinho. Mas, voltando. Então, existe aqui uma questão assim de vocês estarem falando de forma com autoridade ou lidando com essas pessoas.
As ideias de vocês, elas podem estar amadurecendo, vocês estão passando por um processo de maturidade de ideias também. Mas o que é bem louco aqui é que vocês talvez estejam com um certo medo de falar o que pensam, justamente porque parece que tudo que vocês falam, tudo aquilo que vocês colocam pra fora, parece machucar outras pessoas, ou parece que vocês não estão se encaixando bem em determinados locais. Sabe quando você se sente deslocado de alguns locais? É exatamente isso que eu estou vendo aqui na leitura de vocês. Não é que nada tá dando certo, é que simplesmente vocês estão tendo essa sensação de deslocamento. Entretanto, vocês são pessoas que estão se abrindo, conversando com pessoas, vocês gostam de estar comunicando com alguém, vocês gostam de estar falando com pessoas, isso e aquilo. O tarô tá falando para vocês terem mais, trabalhar mais esse lado de vocês. Eu não tô vendo tanto as pessoas, tem pessoas que vão estar realmente erradas, tem pessoas que realmente vão estar, vão falar coisas assim que não agradem tanto vocês, mas eu falaria pra vocês trabalharem mais a autoestima de vocês, trabalharem mais o interior de vocês. Vocês se tornaram o imperador da vida de vocês, de fato aqui. O que tá bloqueando esse imperador? Talvez o excesso de autoconfiança. Talvez seja isso, mas também pode ser a falta de essa autoconfiança. Para uns pode rolar muito egocentrismo, ou para outros pode estar faltando isso, tá? Mas o que eu vejo de fato aqui, o que eu vejo de fato aqui pra vocês, Câncer, é isso, sabe? A gente pode também estar falando de algumas verdades que apareceram pra vocês, né? E faz todo sentido, até porque Marte tá em Câncer, Marte que rege a carta aqui do Imperador, a carta da Torre. Então parece que as ações que ocorrem ao redor de vocês, por exemplo, tudo aquilo que vocês estão agindo, que vocês estão colocando em prática, que vocês estão tentando colocar em prática, tá tudo muito sensível. Ou tá muito sensível, tá muito adormecido, tá muito passando pelo filtro da emoção. E parece que essas ações, essas emoções, elas passam por aqueles problemas do tipo, quando você faz, ou é quando você tá muito nervoso, ou é quando você tá muito tranquilo. Ou quando você nem tá nervoso nem tranquilo, você simplesmente não faz. Porque pode rolar alguma espécie de, não tô a fim de fazer, se eu fizer vão brigar comigo, enfim. É por isso que eu dei a ideia, por exemplo, da questão de ser pai, de pai e mãe, dando com filho. Parece que tudo aquilo que vocês fazem tá errado, não tá certo. Parece que sempre existe alguém que tá questionando isso. Parece que tá tudo contra vocês, certo? E, e eu falaria que do tipo assim, não é que esteja errado, não esteja certo. Talvez vocês estejam, não, não tenham nem muita consciência do controle que vocês estão tendo na vida de vocês, ou que vocês não estão tendo muito conhecimento do controle que vocês têm. Então eu falaria pra vocês se acostumarem com essa ideia, se acostumarem, ir trabalhando naquilo que vocês já estão colocando em prática, por exemplo. Se vocês estão se sentindo desse jeito, é um grande momento agora para vocês trabalharem isso e não simplesmente abandonar. Existe um poder na mão de vocês, então vocês têm que lapidar esse poder, simplesmente isso, entendeu? E não, aqui também pode estar falando um pouco de equilíbrio que vocês estão tendo, mas talvez vocês não estejam enxergando que vocês estão alcançando um equilíbrio tanto emocional quanto racional, a razão e a emoção, tá? Aqui é a carta do Pajem de Paus aqui que chegou no final, me fala de muita coisa nova, assim, tá me remetendo muito isso. As coisas novas estão chegando, talvez vocês não estejam sabendo muito o que fazer. Eu falaria do tipo assim, trabalhe com aquilo que está do teu alcance e não liga pra opinião alheia, tá? Vamos ver aqui a clarificação. Ó,
Sacerdotisa. Carta de vocês. Carta do Sol. Clarificada com a carta do 9 de paus. Carta da Lua com a carta da Torre. Rei de Copas. O Louco. Temperança. É o equilíbrio que eu falei. O equilíbrio. Carta da Morte. Carta do 5 de espadas, cara, justamente em cima, junto com o 5 de paus aqui. Conflitos. Parece que realmente tá tudo contra vocês, assim. 7 de espadas. Seis de copas. Existe um lado de vocês que é esse lado mais, não é mandão, mas é um lado mais autoritário, mais responsável. Um lado, a energia masculina de vocês talvez ela esteja querendo aflorar. E isso pode estar fazendo com que vocês se sintam, parece sim que vocês deixam de lado aquele lado mais emocional, aquele lado mais acolhedor. Mas isso talvez seja necessário vocês realmente, de fato, entender essa energia negativa e colocar pra fora. Por quê? Porque a vida tá te pedindo isso. A vida ela tá te pedindo, ela tá te colocando em situações, ela tá te colocando não é complicações, mas ela tá te colocando em algumas horas pra você realmente ativar essa energia. Talvez você não esteja a fim de fazer isso. Mas é porque é preciso você adquirir esse certo equilíbrio. Não é, com essa carta da morte aqui, não é que você vai ter que deixar de lado um lado mais emocional da sua vida. Mas esse mês talvez peça pra você ser mais ativo, já mais do que você já é, porque eu tenho certeza que você é. E ao mesmo tempo também você ser uma pessoa muito mais, você usar a sua intuição, tá? A favor da sua ação. Porque agir, dar conta de alguma situação, tomar a frente de algumas coisas, você vai ter que fazer esse mês. O que tá te impedindo, o que tá mais ou menos isso, pode ser um medo, uma dúvida. Só que vai ter que ser feito alguma coisa aqui, tá? Vai ter que ser feito alguma coisa aqui. Eu, primeiramente, falaria pra você não dar ouvidos à opinião dos outros. E isso já pode ter, talvez um projeto, talvez uma ideia que já tenha se iniciado no passado. Alguma pessoa pode ter falado alguma coisa pra você, realmente, de fato, vamos supor, você tá à frente de uma empresa, alguém falou assim, olha, faz tal coisa, e você, realmente vou fazer, então pronto, sabe? E talvez pessoas dizendo que não ia dar certo, que não vai rolar, isso e aquilo. Então tudo isso aí é conflito pra te dar insegurança, só que você sente que você tem que ir. Você não tá com esse medo. Vai com medo mesmo, só que algumas pessoas têm que entender que é só ir com cautela, é só ir com calma. Não ir de lapada assim de uma vez. Porque muita coisa vai demorar a se desenvolver. Não vai ser de uma hora pra outra, tá? Vamos ir para um lado mais amoroso, que é uma das coisas que as pessoas mais gostam aqui no meu canal. Suponhamos que você seja uma pessoa que está tomando a frente das situações do relacionamento. Não é que você não vai ouvir o parceiro. Mas, no caso aqui, a gente pode estar falando de uma situação onde
você vai ter que tomar iniciativas, você vai ter que tomar decisões a favor de você. E algumas pessoas podem dizer assim: "Não, não faz isso, tal, isso e aquilo", mas se você sente que deve fazer, você deve fazer. Entretanto, você tem que entender que não é de uma hora para outra que vai acontecer, entendeu? Você vai ter que ter uma espécie de luta, uma espécie de paciência com isso, tá? Porque vai haver uma certa briga, uma certa disputa, vai ter algumas, se for, por exemplo, reconciliação, a pessoa ela vai falar algumas coisas pra você, você vai ver coisas que talvez você não goste, talvez a pessoa não goste, mas assim, tem condições de dar certo? Tem condições de dar certo, só que eu falaria pra você ir com calma, ir com cautela, sem drama. É chegar lá e fazer aquilo que deve ser feito intuitivamente. E não simplesmente chegar, ficar nesse medo. Tá na hora de resolver um problema, resolve logo de uma vez, entendeu? Não fica indo muito, ligando muito pro teu emocional. Agora, se você se acha sensível a ponto de achar que não, Thiago, não tem como eu encarar, então não vai. Trabalha mais o teu emocional, porque talvez o emocional pode estar muito abalado aqui. Se apegue à nostalgia, se apegue, como sempre, né? Mas se apegue a coisas que te façam bem. Talvez seja a hora de você cuidar um pouco mais do seu emocional aqui. Tem uma espécie de. Um lado seu tá sendo deixado de lado, tá sendo ressuscitado, sendo morto, mas pra ganhar uma certa ressurreição na frente e você se tornar mais forte. Entendeu? É como se você tivesse abandonando definitivamente alguns hábitos, abandonando definitivamente algumas coisas que não estão fazendo sentido na sua vida, mas dando espaço para não é novas oportunidades, mas dando espaço para uma oportunidade que já tá na sua vida. Talvez você não esteja lidando muito bem com isso. Eu sei que a leitura de vocês pode estar parecendo confusa e pode estar parecendo que não tem nada a ver, mas talvez se você chegar aqui no final do mês vai fazer sentido. Mas resumidamente é aquilo que eu falei. Alguns têm um poder na mão e estão se escondendo. Outros têm o poder na mão, mas estão utilizando de uma forma muito abrupta. Então, tá na hora de equilibrar. Então, deixando de lado essa coisa mais emotiva, deixando de lado essa coisa muito mais, talvez até dramática, de certo modo, e adquirindo conhecimento, adquirindo maturidade. Uma palavra muito forte aqui para vocês é maturidade. É o mês onde vocês vão se tornar mais maduros e mais adultos, tá? Mas isso não quer dizer que, tipo, daqui para final do mês vocês vão ser assim. Isso vai adquirindo com o tempo. Então, aquilo, por exemplo, na vida amorosa, quando você é uma pessoa que, vamos supor, tá tentando voltar com uma pessoa, com alguém, e aí você vê que essa pessoa tá agindo de certa forma e tal, ao invés de você espernear, gritar e fazer um monte de coisa, você vai do tipo, tudo bem, é o querer dela, é o desejo dela, eu não vou mais me meter nisso, sabe? É essa mudança de postura que esse mês de abril tá te pedindo. Agora, se a pessoa, tipo, quer algo com você, não, vamos voltar, vamos ver, é como eu falei, é ir com calma, sentar, conversar, colocar os pontos nos is, ter uma ideia assim, ter uma espécie de conversa adulta pra ir sim, pô, realmente vamos dar, vamos ver como que vai dar, vamos dar certo, então vamos retornar. Isso daí pra tudo. Existe isso, essa coisa muito mais racional, tá? E talvez seja esse lado racional que tenha te dado medo, e esteja te dando medo, esteja te dando uma desconfiança. Talvez você esteja fechado pra isso, porque você olha pra esse lado e fala assim: "Ah, eu não sei se é muito racional, eu não sei se eu vou pensando muito bem com a cabeça, e eu não sei se as coisas que são mais frias, assim, preto no branco, vai dar certo". Eu falei que para vocês que vão, porque é um lado que talvez muitos de vocês não conheçam. E se você conhecer, talvez vocês tenha que conhecer um outro lado, que é o lado mais emocional. Então, assim, tem muito uma coisa de uma coisa ou outra, mas tá faltando esse equilíbrio. Então, se for para ter alguém, conhecer alguém, sei lá, é para você
aprender a lidar com um lado seu que você talvez desconheça, ou que você não saiba usar direito, ou que você eh, não esteja muito bem lidando, sabe? Não esteja muito bem familiarizado. Mas de certa forma vocês adquirem, ah, essa esse poder, essa maturidade aqui pra vocês, tá? Vocês podem estar lidando com pessoas de aquário, de sagitário, de escorpião, de câncer, tá? De peixes, tem, de leão, de áries, que são pessoas, como eu falei, né, que são ou pessoas que são muito mais racionais ou são pessoas que são muito mais ágeis, muito mais assim, ó, ir pra cima. Então, é aquela situação, é você aprendendo a lidar com esse outro lado, com essa pessoa, aprendendo a lidar com essa tal liberdade e adquirindo muito mais uma espécie de tipo, tudo bem, eu vou ficar tranquilo na minha, porque eu tenho que aprender a lidar com isso, sabe? Pra quem tá solteiro, sinceramente, eu não vejo vocês conhecendo uma pessoa. Talvez eu vejo vocês. Eu tenho que lidar com a solidão. Eu tenho que lidar, aprender a ficar sozinho, aprender a fazer amigos, sabe? Eu vejo muito isso, tá? É uma escolha que você fez no passado. Talvez você esteja no relacionamento, escolheu ficar só, agora aguenta, sabe? Mais ou menos isso. É aprender a lidar com você mesmo. Porque parece que tudo que vocês conversam com as outras pessoas parece não dar certo. Você tenta conhecer, conversar, mas não vai pra frente. Então, vai pegando do tipo assim, poxa, eu conversava com uma pessoa, vou falando com ela, vou vendo o quanto é legal viver. Esse lado que você tem que pensar. Não é um mês assim pra vocês iniciarem alguma coisa. Se tem uma coisa pra vocês iniciarem nesse mês, é aprender a lidar consigo mesmos. Aprender a lidar com as suas emoções, com as suas razões, a ter um autoconhecimento. Certo? Câncer, é isso que eu tenho pra vocês. Acho que eu explanei bem o que eu tinha que falar. E é isso, nos vemos no mês de maio. Até mais.